Evangelho, Marcos capítulo 5, a partir do verso 22. A partir do verso 22. Glória seja dada a Deus. Quem encontrou, queira por bondade dizer um amém. Amém. Ainda tem um grupo da misericórdia que também está procurando. E aqui estou eu, na santa paciência, lhes esperando. Louvado seja Deus. É importante que quem nos visita seja assistido por algum obreiro da casa no que diz respeito ao manuseio da palavra, para que acompanhe juntamente conosco. Vai dizer assim a palavra de Deus: eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à beira da morte, muito enferma. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. E Jesus então foi com ele. Verso 25. Grande multidão o seguiam, comprimindo, e aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra virtude, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhes os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou, mestre? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem a fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, meus amados irmãos. Louvo a Deus por esta igreja, pastor Diogo, ter essa reverência ao momento da palavra, em ficar de pé. Isso é muito lindo. Lá em Ezequiel capítulo 2, verso 1, o próprio Deus aparece a Ezequiel e diz: filho do homem, fica de pé e eu falarei contigo. Certamente esta igreja vive este princípio de temer ao Senhor e receber da parte dele a direção para a vossa vida, a direção para os seus anseios. Este evangelho, queridos irmãos, de Marcos capítulo 5, é um dos textos que eu vos digo. Existem dois tipos de textos na Bíblia Sagrada. Quem está me entendendo? Um texto muito conhecido e um texto desconhecido. São textos, pastor Diogo, muito difícil de pregar. Esse texto que acabei de ler é muito conhecido. As pessoas já esperam que mensagem virá a partir deste texto. Existem textos também que são desconhecidos e por conta disso são difíceis de se pregar, porque a igreja fica pensando: o que virá desse texto que eu não conheço? Então eu me tomei por desafio trazer uma mensagem baseada num texto onde todo mundo conhece. Do que é que se pode extrair, pastor Paulo, de algo que já conhecemos? Sentai-vos em vossos pensamentos
e sejam surpreendidos pelo que o Espírito Santo de Deus vai fazer neste lugar, nesta noite, surpreendendo você, porque Deus se renova em sua palavra e faz com que a sua igreja seja vivificada no texto também muito conhecido. Por essa razão, eu louvo ao Senhor juntamente com os irmãos. Esse texto, escrito em Marcos, o livro, o Evangelho segundo Marcos, foi escrito aos romanos, e nele Jesus é apresentado como servo. É nesse texto, é nesse Evangelho que Jesus é apresentado como servo. E não existe, queridos irmãos, olha para cá, em nenhum outro Evangelho onde Jesus, queridos, tem tanta autoridade como no Evangelho segundo escreveu Marcos. Parece um paradoxo, um Evangelho que ele é apresentado como servo, ter tanta autoridade. E aqui eu já deixo uma mensagem para os irmãos. Aqui eu aprendo que quem gosta, pastor Diogo, de servir na casa do Senhor, quem gosta de se apresentar como servo, independente das suas fraquezas, seja servo, independente dos seus tropeços, seja servo, porque quem é servo tem autoridade para repreender enfermidade, tem autoridade para repreender demônios e tem autoridade concedida pela palavra de Deus. Nesse texto, Jesus é apresentado como servo, e aqui eu mostro para os irmãos, porque no capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu Marcos, Jesus tem autoridade sobre demônios. Quer ter autoridade sobre demônios? Seja servo. Não fique preocupado com o título que enobrece, o título que escreve o nome no livro da vida, é o título de servo, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Sirva ao Senhor, fica na submissão da vossa liderança. Quantos perguntaram durante esta semana o que a liderança está precisando? Seja servo. No capítulo 2, Jesus mostra a sua autoridade para perdoar pecados. No capítulo 3, ele tem até autoridade sobre o sábado, meus irmãos. No capítulo 4, ele tem autoridade sobre as forças da natureza. Ele manda e o vento e o mar obedecem. Você está entendendo o que é isso? Sirva ao Senhor, sirva nesta casa, e você vai ver poder de Deus, autoridade de Deus descer sobre sua família. Você impõe as mãos e até os demônios cairão por terra. Toda obra, toda arma forjada contra a tua família perderá força, perderá efeito. Tome posse desta palavra e sirva a este Deus, porque no capítulo 6, pastor Diogo, ele tem autoridade sobre as leis da física e da matemática. Ele surpreende a física andando sobre as águas, ele surpreende a própria matemática multiplicando 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 pessoas. Aqui apareceu um exército para servir, e olha o resultado do milagre de quem serve. Olha a glória de Deus descendo na casa, olha Deus dizendo que a glória desta segunda reconstrução vai ser maior do que a da primeira. Quer ter autoridade? Sirva nesta casa. E aqui nesse texto, pastor Diogo, Jesus triunfa sobre 3 inimigos. É tríplice, diga tríplice. Tríplice autoridade. O primeiro inimigo, o demônio, os demônios, a casta que estava sobre o endemoniado de Gadara. Jesus triunfa. O segundo milagre, a enfermidade da mulher do fluxo de sangue, é no capítulo 5, e Jesus triunfa. O terceiro inimigo é a morte. Diante dele, a morte bate retirada, e a casa que estava morrendo passa a
da mulher do fluxo de sangue, e cura e a ressurreição da filha de quem? Da filha de Jairo. O que mais me chama a atenção é que Jesus, olha para cá, Jesus opera o milagre a caminho de outro milagre. Jesus não precisa chegar para o milagre acontecer, no caminho ele já está operando. Quando você estiver voltando para casa, no caminho Jesus já vai estar operando o teu milagre. O crente não precisa chegar aqui, pastor Diogo, para ser cheio. No caminho ele já vai se enchendo, no caminho ele já vai adorando, porque é aqui que Deus vai derramar sobre sua vida. Eu já aprendo nesse grupo milagre. Jesus é assim, ele não espera chegar, ele já opera no caminho, ele já opera o milagre. E crente também tem que estar, pastor Diogo, nessa visão. Mas o que me chama a atenção também neste milagre duplo, eu disse para vocês que iria pregar de um modo diferente na mulher do fluxo de sangue. E é assim que Deus me trouxe aqui, para te surpreender, para te renovar nesta palavra, pelo que ela fala nas entrelinhas, os segredos, o que podemos garimpar, as pérolas preciosas que se pode extrair de uma história tão conhecida, pastor Paulo, de uma história tão conhecida, Igreja Batista Renovação. Você vai ser surpreendido pela revelação da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Este milagre duplo, qual é o milagre duplo? A mulher enferma do fluxo de sangue. E o outro, ressurreição da filha de quem? De Jairo. Este milagre duplo, no capítulo 5, ele é precedido por um milagre lá em Gadara. Quem conhece a história? Jesus expulsa um demônio, vários demônios na cidade de Gadara. Mas o que me chama a atenção, pastor Diogo, é o único milagre na Bíblia onde Jesus realiza e tem impacto negativo. Quem está entendendo isso? Às vezes você está fazendo alguma coisa para a obra e tem gente se levantando com impacto negativo. Não é para você parar, é para glorificar o nome do Senhor. Porque, querido, a Gadara que te rejeita, tem uma Cafarnaum que te espera. E lá não vai ser só um milagre, lá vai ser mais milagres. O crente não pode parar, mesmo que a sua ação repercuta de forma negativa em algum lugar. Deus me trouxe aqui para ser boca dele. O Espírito Santo está tomando a minha boca para dizer: não pare. Ainda que o que você tenha feito tenha repercutido de forma negativa, preste atenção. Lá em Gadara, 2.000 porcos valia mais que uma alma. Mas para o seu Jesus não. A sua alma, a alma do teu filho, a alma do teu esposo, a alma da tua família vale mais que todo o tesouro do mundo. Por isso que ele te trouxe aqui para te dizer: você tem valor aos olhos do Pai. Se em Gadara te rejeita a tua chamada, tem uma Cafarnaum te esperando. Tem um projeto de Deus novo te esperando. Abraça este projeto, porque tua alma para o meu Jesus é muito valiosa. Expulsaram Jesus de Gadara, e o que é que ele fez? Quando expulsaram de Jesus de Gadara, o que é que ele fez? Oh, querido, ele entra no barco, ele parte para o outro lado, nos dando exemplo, aonde a nossa presença não é celebrada. Oh, querido, nós não devemos permanecer. Agarie fundos para a obra de Deus, seja dispenseiros desta multiforme graça, porque, querido, aquilo que você cultiva na terra é reconhecido no céu. Se não está tendo reconhecimento aonde você está, venha para cá, porque aqui está somando para o reino, aqui está somando para a obra do Senhor. Se Gadara não te quer, rejeita a tua chamada. Aleluia, Igreja Batista de Renovação, está te
sempre haverá, presta atenção, uma Cafarnaum para quem é rejeitado em Gadara. Se o que você tem feito, ó obreiro, ó homem de Deus, olha para cá, mulher de Deus, se o que você tem feito não tem tido reconhecimento, não baixe a cabeça, não murmure, não questione, porque Deus está te colocando numa embarcação nova, tem projeto novo dele chegando para a tua vida. Só sobe no barco, mas não esquece, entrega o nome desta embarcação na mão de quem pode, aonde você não pode. Lá em Cafarnaum, Jesus é recebido por uma multidão. Tem coisa nova de Deus para a sua vida, pastor Diogo. Tem coisa nova chegando para esta casa. Porque se houve rejeição no princípio, foi a perseverança deste povo que está fazendo sobre esta casa, está trazendo sobre este lugar uma nova projeção espiritual, em nome de Jesus. Quando Salomão construiu o templo, mais de 40 toneladas de ouro foram gastas. Tem ideia do que é isso? Madeira do Líbano, pedra negra do Líbano, acácias, linhos finíssimos. Era toda a confecção de ornamento do templo. Sabe qual foi a oração de Salomão? Não me deixe olhar para a mobília nova, não me deixe olhar para todo o ouro aqui espalhado. Se não tiver a tua glória neste lugar, todo investimento de todo obreiro, de todo dizimista terá sido em vão, porque vale mais a glória descendo do que o tesouro depositado na terra. É glória subindo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nesta multidão de Cafarnaum, dois personagens se destacam. Por isso que eu disse que quero pregar diferente, para você sair daqui renovado. Pois o texto que eu conheço, o pastor Paulo pregou tão diferente. Dois personagens se destacam. Se segura aí em sua cadeira. O primeiro personagem, mulher. O segundo, homem. A mulher e Jairo. Olha a diferença entre eles. Um era homem, o outro mulher. Um era pai de uma menina de 12 anos, a outra sofria de uma hemorragia há 12 anos que impedia de ser mãe. Aleluia. Um tinha nome, Jairo, o outro era anônima. A Bíblia chama de certa mulher. Você está entendendo o que é isto? Oh, querido, um era rico, o outro era pobre, um era são, o outro era doente. Um veio buscar um milagre para alguém, outro veio buscar um milagre para si mesmo. Um era principal da sinagoga, a outra era rejeitada porque tinha hemorragia na sinagoga. Um queria que Jesus tocasse sua filha, a outra queria apenas tocar em Jesus. Um era famoso, conhecido, a outra anônima, desconhecida. Porém, esses dois personagens, homem e mulher, rico e pobre, são e doente, príncipe e moribunda, se igualam aos pés de Jesus. Pode até ser rico lá fora, mas aqui é todos iguais aos pés de Jesus. Aleluia! Todos se igualam. E se eu pudesse dar título a esta mensagem, eu ousaria dar o título: todos são iguais aos pés de Jesus. Não adianta almejar cargos se o coração não é de servo. Não adianta almejar status se você não destina a glória a Deus que é soberano sobre este lugar. O culto não é agradável aos nossos olhos, o culto deve ser agradável e cheiroso às narinas do nosso Deus. Quando Noé construiu a arca, Noé teve um grande dilema. Qual foi, pastor Paulo? Colocar o leão e o coelho, a picanha do leão
missão. Noé passou por um grande dilema. O leão, quem é o leão? O forte da selva. Quem é o coelho? O mais frágil. Mas estavam no mesmo lugar. Porque a mensagem que fica é: pode ser leão lá fora. Aqui todos se nivelam, todos se igualam aos pés do meu Jesus. Pode ser famoso lá fora. A girafa, o pescoço imenso. A vaquinha Jesse, Mildinha, comiam do mesmo altar. Pode ser grande lá fora. Aqui é servo. Aqui se nivela. Aqui se iguala aos pés de quem? Aos pés de Jesus. Aleluia. Porque os pés de Jesus, pastor Diogo, não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas os pés do meu Jesus. Aleluia. Porque nos pés de Jesus não tem homem nem mulher, não tem rico nem pobre, não tem grande nem pequeno. Nos pés de Jesus todo mundo é o que a igreja, todo mundo é o que a igreja é igual. Pastor Paulo é igual. E se existe um lugar, minhas irmãs, que todo mundo se lança quando o negócio aperta, quando a empresa está falindo, quando os planos estão dando errado, se existe um lugar que todo mundo corre, é para os pés do meu e do seu Jesus. Pode ser rico e bilionário, famoso, mas quando a coisa estreita, quando o negócio aperta, só tem um lugar. E você veio para esse lugar nesta noite. Eu quero ver aqui quem é que vai se lançar nesses pés. Eu quero ver aqui quem é que vai se jogar. Eu quero ver aqui quem vai declarar, quem é que vai confessar que Ele é Deus na sua vida. Aleluia, aleluia. Quando o homem diz que não tem mais jeito, aleluia. Tem gente aqui, pastor Diogo, que o homem diz que não tem mais jeito, mas Jesus está dizendo: ainda tem jeito nos meus pés. Quando o médico diz não tem cura, o exame é negativo, não tem mais jeito, Jesus está dizendo: nos meus pés tem jeito, tem cura. Quando o advogado diz é causa perdida, fica tranquilo, meu irmão, nos pés de Jesus. Aleluia. A gaveta do processo se abre, a causa da justiça se nivela, a mão do Senhor que é justiça opera, porque Ele é Jesus na tua vida. Aleluia. Esse é o nosso Jesus. Segunda observação para pregar diferente para você nesta noite. Primeira foi que nos pés de Jesus somos iguais, amém? Segunda, Jairo chegou com uma facilidade. Não teve multidão para Jairo. Já percebeu no texto bíblico? Lê lá o verso 22. Jairo apenas chega. Para a mulher do fluxo de sangue, oh meu querido, teve que transpor a multidão. A impressão que eu tenho, pastor Diogo, é que para Jairo a multidão abriu para ele passar. Só faltou botar tapete vermelho. Mas para a mulher do fluxo de sangue, a multidão que abriu para Jairo, fechou para quem? Fechou para a mulher. E Deus vai falar forte para você que está passando por sua tempestade, se sentindo tão sozinho, multidões impedindo de você chegar no seu objetivo. Deus falará forte. Quando Jairo chegou, a multidão abriu alas. Afinal de contas é rico. Quantos ministérios por aí, as melhores cadeiras são reservadas para quem tem mais recurso. Quantos ministérios por aí, os ouvidos pastorais estão mais abertos a quem contribui mais. Mas nesta casa, o ouvido do Senhor não está tampado, nem a sua mão encolhida, para que Ele não possa operar o teu milagre neste lugar. Aleluia, aleluia. Oh meu querido, para Jairo a multidão abriu, mas para a mulher a mulher era pobre, a mulher era miserável, era enferma de uma doença que naquele tempo era desprezível,
era sinônimo de maldição, era anônima. A multidão que abriu para Jairo não quis abrir para ela. E o que foi que ela fez? Agora, pastor Deus fala com muito crente aqui dentro, viu? O que foi que ela fez, essa mulher? Olha o que é que ela vai nos ensinar. Eu disse que ia pregar diferente. A multidão que fechou para ela ficou murmurando, ela ficou questionando, ela ficou se vitimizando, ela ficou se autocomparando. Não, queridos, ela rompeu a multidão. Para de se vitimizar, para de se autocomparar, que o Deus que está aqui para o rico, está aqui para o pobre, o Deus está aqui para a tua causa neste lugar. Aleluia, aleluia. Oh, você que está dizendo aí, porque para mim tudo é mais difícil. Tem gente que entrou aqui dizendo, para mim tudo é mais difícil, porque para mim tudo é mais complicado, pastor Paulo. Fulano, onde chega a porta abre, onde bota as mãos as coisas acontecem. Eu vim aqui como profeta do Senhor, ter a boca tomada pelo Espírito Santo de Deus para te dizer nesta noite, aleluia, fica calma, para de se vitimizar. Deus te trouxe aqui neste lugar para te renovar força, para você não mais se autocomparar com ninguém, vai se renovar em força para transpor os seus objetivos. Aleluia, aleluia. Você vai passar por esta dificuldade em nome de Jesus. Basta não ficar se vitimizando, se autocomparando. Você vai romper os obstáculos, você vai romper as dificuldades, você vai romper as multidões e vai alcançar os seus objetivos. Deixa eu ver para quem que eu estou pregando nesta noite. Deixa eu ver se eu estou pregando para quem vai romper. Deixa eu ver se eu estou pregando para quem vai avançar. Deixa eu ver se eu estou pregando, levante a sua mão. Se eu estou pregando para quem vai romper os obstáculos. Não escolhas murmurar. Não escolhas se autocomparar com ninguém. Não escolhas olhar a bênção que chegou por outro. A tua hora está chegando. E qual é o segredo, pastor Paulo? Se lance aos pés de Jesus. Quem pare de querer dar seu jeito, pare de querer resolver do seu modo. Para com isso. Oh, certamente, pastor Diogo, se essa mulher pudesse perguntar para Jairo o que foi que ele fez para chegar até ali, aos pés de Jesus, se ela tivesse uma oportunidade na congregação de perguntar para Jairo como é que ele chegou até ali, Jairo ia dizer, olha, não tive dificuldade nenhuma, a multidão abriu, eu passei, cheguei nos pés de Jesus. E se Jairo perguntasse para essa mulher, o que é que ela ia responder? A resposta dela seria diferente, meu irmão, para cá. Você que está sofrendo há tanto tempo. A resposta dessa mulher seria, Jairo, para eu chegar aos pés de Jesus foi muitas lágrimas, foi muita madrugada sem dormir, foi muito sofrimento, foi muita amargura, foi muitas campanhas na igreja, muita vigília, muito sofrimento. Mas o importante é que mesmo sofrendo, mesmo doendo, tem alguém aí? Você chegou até aqui nesta noite, e aos pés do meu Jesus, o teu milagre vai se derramar neste lugar. Pastor Paulo, o que é o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quem chega fácil não tem história para contar, nem testemunho para dar. Você que chegou difícil, aleluia, levanta a mão quem está chegando de forma tão difícil. É esse Deus que você vai se lançar nos pés nesta noite, que vai operar o seu milagre, porque quem chega fácil não tem história. O que é que a palavra vai dizer lá em 2 Coríntios 4,17? A palavra de Deus diz assim, ó, meus irmãos, olha para cá, a leve e momentânea luta, está chamando de leve e momentânea, está entendendo? Está produzindo um peso de glória eterna. A luta pode até ser leve,
mais que para você pareça pesada, mas a Bíblia está dizendo assim, ó, a leve e momentânea luta está produzindo um peso de glória eterna. A luta é leve, é momentânea, mas a glória é pesada e é eterna. Tem alguém aqui entendendo esta palavra? Enquanto a lágrima está caindo, enquanto o choro está abundante, tem glória descendo sobre sua casa, tem provisão no céu chegando sobre o seu casamento, chegando sobre sua família. Tem mão de Deus, tem pés de Jesus para você se lançar nesta noite. O sofrimento de hoje, as lágrimas de hoje, está gerando testemunho de amanhã. Você pode até ter chegado difícil. Pergunta aí para alguém que eu lado, aí você chegou fácil ou difícil? Pergunta para alguém aí. Me ajude a pregar em nome de Jesus. Chegou fácil ou chegou difícil? Pergunta para ele. Aleluia. Como foi que você chegou até aqui? Como foi que você passou por este deserto? E eu quero te dizer, aleluia, não importa como você chegou, o importante é que você chegou aqui neste lugar. Terceira lição para a gente finalizar a mensagem: Jairo chegou primeiro, mas foi atendido por último. Quem entendeu essa palavra? Quem chegou primeiro? Jairo. Mas quem foi atendido por último? Jairo. Não importa quanto tempo de casa, a palavra vai nos revelar. Deus sabe da gravidade da alma. Deus é quem sonda o íntimo do coração. Deus é quem conhece as circunstâncias da sua história, e Ele vai operar em quem chegou hoje sem precisar prestar conta para ninguém, porque Ele é Deus que opera como Ele quer e quando Ele quer. Quem está entendendo, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Mas alguém pode até dizer, está errado. Cheguei tem 10 anos nessa igreja. Aleluia. Fulano chegou ontem. Aleluia. Eu quero te dizer que igreja não é empresa, onde a promoção é vertical e horizontal, por ambiguidade, tempo de serviço. Igreja é hospital, pastor Diogo. É pela gravidade dos casos, onde Deus vai chamando pela senha. E hoje neste hospital Ele vai chamar a sua senha, porque está vendo a gravidade do teu caso. Aleluia. Aleluia. Igreja é hospital, e a chamada aqui, pastor Diogo, é pela gravidade do problema. Aqui o que manda não é o tempo de casa, não é o tempo de crente. Aqui Deus levanta conforme a gravidade da alma. Aleluia. Você pode até ter um tempo desse aí. Eu levei minha esposa no hospital Santa Teresa, em Ribeira do Pombal. Forte dores, cólicas renais. Tem ideia do que é isso? Crises. E ali cheguei. Tem que passar por uma triagem. Está todo mundo me ouvindo? Tem que se passar por uma triagem. E ela passou na frente das pessoas. Eu não sei porquê, eu fui perguntar ao cara, está errado, minha esposa chegou depois. Se ela soubesse disso, ela não poderia passar na frente. Aí a enfermeira me explicou o que está nessa palavra de hoje. Aqui existem casos emergentes e urgentes. O da sua esposa é emergente: taquicardia, insuficiência respiratória, cólica renal e fluxo, hemorragia. Passa na frente. Eu não sei se o seu caso é urgente ou emergente, mas se você tiver em sintonia na casa, e se você tiver em conexão com o céu, a tua chamada é hoje neste lugar. Quem recebe esta palavra. Quando eu entendi, eu chorei. Aleluia. Outra ocasião, eu fui tomado por uma
dor estomacal muito forte. E fui levado para o hospital de Cícero Dantas. Nós residíamos em Cícero Dantas. E ali chegando, ao lado do meu leito, tinha uma criança que não parava de chorar. E a minha oração não é demagogia, porque Deus sabe disso, foi: Senhor, socorre essa criança. Socorre, Pai, esta criança. Antes da enfermeira chegar, as lágrimas minhas e da criança já estavam sendo enxugadas. Não existia dor para mim, nem para ela. Porque quando você intercede, que sua chamada passa a ser de urgente para emergente. Seja intercessor, se compadeça da dor do outro, que tem um papai no céu, olhando a tua causa e velando pelos seus mistérios. Se compadeça, tenha misericórdia, tira este olhar de julgamento. Aleluia. Deus está falando pelo menos com um crente aqui neste lugar. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Estou finalizando, pastor Diogo. Aleluia. Então, meu querido, para finalizar esta palavra, oh glória, alguém pode me trazer aqui uma água? Essa aqui é a minha? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Talvez eu esteja pregando, pastor Diogo, para alguém que está dizendo aqui: ó, eu não aguento mais, pastor Paulo. Eu não aguento mais essa crise. Eu não aguento mais esse abandono. Eu não aguento mais essa rejeição. Talvez eu esteja pregando para você e eu quero emprestar meus lábios ao Espírito Santo de Deus para te dizer que nesta noite Jesus parou aqui para te atender.